bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Caso ainda não tenha se inscrito, se inscreva, dá seu like, faça seus comentários e compartilhe. Vamos meditar um pouquinho sobre um salmo maravilhoso, salmo muito profundo. Olha, é muito instrutivo. Vamos ver logo após a vinheta. Esse salmo se fala de Masquil porque é um salmo de instrução. E nesse salmo existia uma tristeza profunda. Mas também nesse salmo mostra a misericórdia de Deus. Vamos ao tema de hoje. Vamos ver que salmo é esse. É o Salmo 42. A sede da alma abatida. Salmo 42, de 1 a 11, será o nosso texto base, onde nós vamos estar circulando em todos os versículos. Esse salmo de instrução, que é de Masquil, é dos filhos de Corá, ou seja, os descendentes de Corá, lá da tribo de Levi. É interessante que o Corá, ele foi um homem que ele se opôs a Moisés. Ele resistiu a Moisés, ele se rebelou. E sabe qual foi o castigo dele? A terra abriu a boca, olha que interessante, engoliu ele. Vamos ver número 26, terra e 11, para a gente entender. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré. Quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Coré, ou de Corá, não morreram. É interessante esse detalhe da Bíblia, os filhos dele não morreram e anos mais tarde foram justamente a descendência dele que se tornou auxiliar dos sacerdotes, porteiros, cantores, enfim, eles trabalharam para Deus. Eles escreveram vários salmos. É interessante que tem um estilo de um salmo de Davi. E tem pessoas, por causa disso, que atribuem a Davi a autoria desse salmo. 1 Crônicas 9 e 19 diz assim: E Salom, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e os seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério, eram guardas das portas dos tabernáculos, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor e guardas da entrada. Eu gosto de mostrar com um versículo para você ver que o que eu estou trazendo alicerçado, baseado na palavra. Nesse salmo didático de Masquil, os descendentes de Coré, porque eu vou trazer justamente o que a maioria dos estudantes da Bíblia, a maioria dos teólogos, eles trazem. Então, eles nos mostram justamente o seguinte: eu preciso enfrentar a tristeza. Eu não posso deixar a tristeza me dominar. Eu preciso enfrentar a tristeza independente da circunstância, independente do motivo, independente de qual é a causa. Então vamos lá, Salmo 42, verso 1, diz assim: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Olha que desejo. E os historiadores, os estudantes da Bíblia, falam assim que o cervo, esse animalzinho, quando ele está fugindo dos caçadores, ele vai à busca de rios, ele vai procurar riachos, ribeiros. Sabe por quê? Porque ele mergulha na água, ele até afunda, despistando aqueles que o perseguem. Assim, ele encontra na água refúgio e refrigério. Nessa comparação que nós vimos no versículo 1, nós vemos que é em Deus que nós encontramos o refúgio e refrigério. É em Deus que nós estamos protegidos e somos saciados, mas também nós somos aliviados. A luta é intensa, mas o Senhor dá consolo. A luta é intensa, mas o Senhor nos sustenta. Glória a Deus. Isaías 25:4 diz assim: Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Olha como a fúria dos opressores traz tristeza, traz dificuldade, mas aí nós vemos através do Salmo que nós temos um Deus que nos cuida. Salmo 63, verso 1 diz assim: Ó Eterno,
Tu és o meu Deus e a ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Para um pouco para pensar, como que você está diante de Deus, diante das dificuldades, até mesmo momentos de tristeza. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, então nós passaríamos por momentos de tristeza, só que nós temos que buscar em Deus o nosso refrigério, nós temos que buscar em Deus, dia e noite, sem cansar, sabendo que de Deus vem a resposta, vem o conforto, vem o consolo. O verso 2 do Salmo 42 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aí é interessante que a gente vê, tem um estilo do Davi, né? E a gente vê que, segundo esses teólogos, esses historiadores, por causa desse estilo, mostra que se fosse Davi, era porque Davi estava longe do tabernáculo. Agora é interessante que eles acabam entrelaçando, caso não tenha sido Davi que tenha escrito, mas quem escreveu entendendo que esse distanciamento do tabernáculo, que era justamente o lugar onde se encontrava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, que estava trazendo esse desejo: eu quero estar na tua presença. É como se falasse: eu quero estar no tabernáculo, eu quero estar na tua casa. E aí a gente vê como é bom estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Salmo 36, verso 8 diz assim: eles se banquetearão na plenitude da tua casa, tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio do Éden. É aquela água que vem do Senhor para nós quando nós estamos angustiados, quando nós estamos exaustos, quando nós estamos numa situação de uma luta, de uma tribulação e nessa tristeza. Aí a gente pode ter certeza que na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria, ela é transformada. E Deus, ele transforma as vestes de tristeza em vestes de alegria. O verso 3 do Salmo 42 diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quanta tristeza o salmista está mostrando, quanta angústia, por ele não estar perto do tabernáculo, por ele não poder, por ele estar sendo impedido de estar na casa de Deus. Como trouxe para ele sofrimento. E ainda fala assim: eu não quero alimento, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Na tristeza, na depressão, as pessoas realmente elas perdem o desejo pela vida, perdem o desejo pelo alimento. Mas aí a gente olha assim, muitas pessoas, elas podem passar por momentos assim, mas quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele é o Deus que transforma qualquer situação. Para Ele não é impossível. E o salmista, ele fala justamente que as pessoas olhavam para Ele, por Ele estar nessa situação, e falavam assim: ei, onde está teu Deus? Cadê teu Deus que não faz nada por você? Mas olha o que fala no Salmo 6:6. Eu já estou cansado do meu gemido. Toda noite, isso aí é o próprio Davi falando, toda noite eu faço nadar a minha cama. Faço nadar a minha cama. É interessante isso, né? Você vê que tristeza é essa, como se ele ficasse assim só chorando. Ele fala assim: eu molho o meu leito com as minhas lágrimas. E a gente vê, no caso do verso 3, quando fala assim: onde está o teu Deus que vê você nessa tristeza, nessa aflição, nessa angústia, não faz nada? Mas aí a gente vê que o próprio rei Davi, ele responde essa questão. Olha, Salmo 30, verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a alegria, ela virá. A essa pergunta que me fazem: onde está o meu Deus? É como se estivesse falando para mim assim: ei, Deus não vai te ajudar não? Deus não vai te socorrer não? Aí vamos ver novamente o próprio Davi respondendo, que eu acho tremendo, porque nós encontramos a Bíblia respondendo para nós. Hoje eu não estou nessa situação, mas eu já vivi situações assim, aonde as pessoas me afrontavam: ué, cadê teu Deus? E a gente vê a resposta de Davi no Salmo 3, verso 2, que diz assim: olha, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus jamais o socorrerá. Mas olha a certeza de Davi. Que é isso? Você pode estar dizendo que Deus não vai me ajudar? Engano teu. Você pode estar zombando, não tem problema, mas olha,
pode ter certeza que o Todo-Poderoso, Ele vai te socorrer. Salmo 115:3, que fala assim, ó, nosso Deus está nos céus. Queria a resposta? Onde está teu Deus? O nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar, porque Ele tem todo o poder. Ele é onisciente de conhecer todas as coisas. Ele é onipotente de estar com todo o poder diante dele. Ele faz tudo o que lhe apraz e Ele é onipresente de poder estar em todos os lugares. O nosso Deus é o Deus que conhece, que tem poder e que sabe de todas as coisas. Ele não nega a si mesmo. E o Salmo 42, no verso 4, diz assim, quando me lembro disto? Ele está lembrando do quê? Das pessoas estarem zombando dele? Quando me lembro disto, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqueles momentos que a gente está na alegria, porque tem momentos que nós estamos muito felizes. E aí tem momentos que nós estamos na tristeza. Só que eu tenho que louvar a Deus na alegria e também na tristeza. Eu tenho que servir a Deus com coração sincero, com coração alegre. Eu tenho que servir a Deus sabendo que o meu Deus é o que vai prover todas as coisas para mim e para a tua vida. E Jó, no capítulo 29, verso 2, fala assim, quanta saudade eu tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Tem pessoas que vivem de passado, tem pessoas que se alimentam do passado e acabam desprezando o presente. Mas eu tenho que olhar para o passado e ver as coisas boas, sim. Jó fez isso. Só que eu não posso viver em função a isso. Eu tenho que ver que o mesmo Deus que fez coisas boas no passado é o mesmo Deus de hoje que faz coisas boas no presente. Então eu tenho que olhar o presente e falar, Senhor, faça algo maravilhoso, porque Tu és Deus. E Deus faz, Deus é tremendo. No verso 5 fala assim, é importante você entender esse versículo. Olha o questionamento do salmista. Por que está assim tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Olha a pergunta. Por que você está fazendo isso comigo, minha alma? Por que você está tão abatida? Aí olha a resposta. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Eu acho lindo porque você vê que ele está questionando ele mesmo. Ele está conversando com a alma dele. Minha alma, porque você está assim? Minha alma, olhe para o autor e consumador da tua fé. Minha alma, olhe para Deus, porque Deus vai te dar o socorro. Minha alma, se alegre, porque Deus é poderoso. Ele vem, ele questiona ele mesmo, ele não está questionando Deus, ele está questionando a ele mesmo. Porque você está se permitindo estar nessa tristeza, minha alma? Minha alma, confia, deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda, olha só, ainda o louvarei por seu livramento. O livramento não tinha vindo, mas ele, o salmista, já estava falando para a alma dele, nós vamos ter livramento, nós vamos ter escape, nós vamos ter vitória. E no Salmo 43, verso 5, a gente vê, o Salmo 42 e o Salmo 43 foi escrito pelo mesmo autor, né? E dizem que um complementa o outro, mas um traz as mesmas questões. Então é interessante a gente entender, olha só, 43, verso 5, por que estás abatida, minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Será que você está deixando a tua alma tão angustiada e você não está falando, alma, olha para Deus, olha para Jesus, alma do Senhor, vem, a vitória quieta, acalma, se apazigue. E aí a gente vê como Deus, Ele é maravilhoso. Olha o verso 6, o que o salmista fala. Meu Deus, dentro de mim, olha como ele mudou. No verso anterior ele estava falando com ele próprio, agora não, agora ele vem numa oração. Meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele vem trazer assim, nos detalhes, Deus, a minha alma está abatida, meu Deus, é o Senhor que é o Deus que eu sirvo. Olha,
como a minha alma está, mas eu me lembro de ti, eu me lembro das tuas bênçãos, eu me lembro do teu amor, eu me lembro da tua misericórdia, tu és o mesmo. E quando fala assim, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, que fala lá do Monte Hermon. Lembra aonde que fala sobre o Monte Hermon? No Salmo 133, verso 3, fala assim, olha, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção. É vida para hoje e por toda a eternidade. É justamente isso que o salmista está nos mostrando. Eu deixei esse comentário para você ver. É vida para hoje. Eu vivo hoje, mas eu não posso deixar minha alma angustiada. Eu tenho que mostrar para minha alma que em Deus há socorro. E eu tenho que comentar, que orar, que conversar com meu Deus e falar, olha, meu Deus, minha alma não quer se aquietar. Meu Deus, me socorre, ajuda minha alma a encontrar paz em ti. É oração. No verso 7 fala assim, olha, um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Que aflição! Na aflição, esse um abismo chama outro abismo, é justamente isso, uma aflição, termina, logo vem outra aflição. É ou não é verdade? A gente acabou de sair de uma luta, daqui a pouco a gente já está em outra. Mas aí eu olho, o mesmo Deus que me socorreu naquela luta é o mesmo Deus que vai me socorrer nesta. Pode ser luta após luta, prova após prova, aflição após aflição, mas em tudo o Senhor já me fez mais que vencedor em Cristo Jesus. As catadupas é justamente a cachoeira, a cascata, as cataratas. E a gente vê o ruído da cachoeira. Vai acontecer. Mas eu sei que o Senhor, Ele é aquele que acalma a minha alma e a minha alma está sedenta de Deus. Todas as tuas ondas, o salmista ainda fala, e as tuas vagas têm passado sobre mim, como se as ondas de tristeza, ou por que não dizer, as ondas da aflição estavam dominando ele. E ele tinha que reagir. Você precisa reagir nas circunstâncias que você acha que você não vai conseguir. Você precisa reagir sabendo que do Senhor vem a tua vitória. O verso 8 diz assim, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Eu deixei novamente esse comentário, que já vem junto, né, até com a versão da Bíblia que eu uso, que é para você ver, eu preciso orar ao Senhor, mas eu já faço uma oração apresentando a dificuldade, mas já agradecendo pela vitória. E olha o que o salmista fala, aquele que falava assim, olha, é aflição atrás de aflição, mas o Senhor mandará a misericórdia dele de dia e de noite, porque o salmista fala, minha alma, busque ao Senhor de dia e de noite, e é bonito, um novo cântico estará comigo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Salmo 57, verso 3 fala assim, olha, dos céus, Ele me enviará o seu livramento e a salvação, me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar todos os intentos daqueles que me perseguem impiedosamente. É garantia de vitória. É o Senhor que vai tratar com aqueles que se levantam contra nós, mas pode ter certeza que do céu o Senhor vai nos enviar livramento, porque Ele é misericordioso. O verso 9 do Salmo 42 fala assim, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Dá para você ver o momento que esse salmista estava vivendo? Que luta, que dificuldade, que aflição, que tristeza. Todos falam, era um momento onde ele se encontrava em depressão. Mas ele fala com Deus. E ele fala, Deus, eu estou dizendo para ti que é minha rocha, por que está te esquecendo de mim? Quem disse que o fato de eu estar passando por luta, por aflição, por ansiedade, por decepções, é porque Deus se esqueceu de mim? Ao contrário, eu sobrevivo porque o Senhor me sustenta. E a gente vê que na oração do salmista, ele fala com Deus. E ele pergunta a Deus, por que, Senhor? Por que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Na verdade é o seguinte, eu não preciso me lamentar, não. Eu sei que o meu Deus é poderoso. Salmo 13, 2, fala assim, olha, aí é o rei Davi que fala, até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? É interessante que você vê que aqui Davi, no Salmo 13, 2, ele se reporta a Deus.
Até quando eu vou sofrer com preocupações e tristeza no coração? Eu fico imaginando Deus voltando a pergunta para ele: por que você está triste? Por que você está preocupado? Eu não digo para você confiar em mim? É a mesma coisa que Deus fala para a gente: por que você está deixando a sua alma se abater? Eu não tenho dito para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará? Aí a gente vê, vai ter tempo para todas as coisas. Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Aí a gente olha assim: aonde eu tenho colocado a minha esperança? Quando eu vejo a luta, a tormenta, a dificuldade, nas coisas que eu estou vendo ou na confiança que o Senhor já me fez vencedor? No verso 10, o salmista fala assim: com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? É interessante, né, que ele pegava realmente essa pergunta, essa afronta dos inimigos, ele pegava como se fosse uma espada que estava penetrando nele, atingindo os ossos dele. Ele ficava assim, angustiado, porque ele não via como que ele ia responder. Só que tem uma coisa: o nosso Deus, ele está nos céus, mas ele não nos deixou só, principalmente nós que temos o Espírito Santo habitando dentro da gente. E o salmista, ele sofria mesmo por causa da zombaria dos adversários. Eu gosto muito de pensar que há esses adversários que riem, que zombam, que pensam que são deuses, mas não são. Sabe quem é que zomba deles? Sabe quem é que ri deles? É o nosso Deus. Olha Salmo 2:4, o salmista Davi falando assim: do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. Porque tudo tem um tempo, né? Eu sempre penso assim: Senhor, hoje eu tenho pessoas que olham para mim com um olhar de afronta, de acusação, como se quisesse que eu me desse muito mal. Mas em compensação eu tenho o Senhor, que é aquele que cuida de mim, aquele que vinga, aquele que dirige os meus passos. Eu tenho que olhar para quem? Para aqueles que estão zombando ou para o Senhor, que é o que dirige os meus passos? Com certeza é para Deus que dirige os meus passos. E no verso 11, que é o último versículo do Salmo: por que estás assim, tão triste a minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda louvarei por tua presença salvadora. Ó meu Deus! E a gente vê que o salmista, ele termina esse salmo novamente, mostrando para a alma dele que ela tem que estar confiando no Senhor. Não adianta ficar alimentando tristeza, não adianta ficar chorando sem esperança. Ao contrário, eu tenho que pegar a minha esperança, aquilo que Deus já tem prometido para mim. Eu tenho que confiar que é Ele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ter essa certeza que de Deus vai vir o meu socorro. E você vê o seguinte: aí eu posso louvar a Deus antes mesmo de eu ter recebido a bênção. E olha como isso glorifica a Deus. Salmo 43, verso 5, lembra que eu falei que são parecidos? Porque estás abatido, a minha alma? Porque te aflige sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. E eu falo para você nesse momento: por que você está deixando a tua alma batida dentro de você? Faça como o salmista, mostra para ela que do Senhor vem a vitória, mostra para ela que do Senhor vem o livramento, vem a salvação. E olha, antes de você receber mesmo, louva a Deus, como o salmista nos ensina. Creia que a salvação, o milagre, vem do Todo-Poderoso. Vamos concluir. Esse salmo, realmente, ele tem tudo assim que nos induz, né? Até o Spurgeon fala que realmente foi Davi que escreveu, mas independente de quem tem escrito, o importante é que mostra para nós que diante de uma tristeza, eu preciso colocar a minha esperança, a minha confiança naquele que tem todo o poder para mudar as situações. E eu devo, ao invés de questionar Deus, eu devo questionar a minha alma. Minha alma, por que você está fazendo isso? Olha para Deus. Minha alma, confie em Deus, entrega ao Senhor. Questionar a alma, trazer a alma ao sossego, a tranquilidade e a paz. E não se esquecer que Deus peleja a nossa guerra. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que fala: Deus enxuga as suas lágrimas. E que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa ser fortalecido mais e mais. E fala para a tua alma assim: ó, a tristeza
tem que estar na presença do Senhor, porque o Senhor modifica, o Senhor transforma, do Senhor vem alegria. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Deus te abençoe e fique com Deus.